não podia começar o meu canal, né, vamos dizer assim, sem falar no tema de Bitcoin, Ethereum, criptoativos e blockchain, esse mercado aí que quem tá passando por um sufoco por causa do preço. E quem não tem curiosidade ou tem medo de entrar nesse mercado. Quem me conhece sabe, já faz mais de 3 anos, né, que eu trabalho com criptoativos e invisto nesse mercado desde 2020 para 2021, onde eu comecei a estudar de forma mais profissional, digamos assim. De lá para cá, eu entrei numa empresa na qual eu obtive aí uma assimetria aí de conhecimento, né? Consegui escalar aí níveis um pouco maiores de conhecimento. Mesmo assim, a gente aprende a cada dia, porque é um mercado financeiro como qualquer outro, e o mercado às vezes muda de direção sem a gente querer, e mesmo assim tem pessoas aí que se mantêm ou não se mantêm no jogo. Isso que eu quero desmistificar um pouco com vocês aqui. Primeira questão, por que se manter comprado nesse mercado em um momento desses aqui? Se a gente for só olhar para preço, a gente vai estar sofrendo, né? Quanta gente que a gente conhece investiu lá no começo da internet, em 1990, 95, lógico que já tinha um bom período da internet, né, de, de mercado, mas na época pouquíssima gente aí que a gente conhece, pelo menos eu não tenho conhecimento de alguém que tenha investido em tecnologia, mas provavelmente quem investiu naquela época hoje tá muito bem, né, e quem permaneceu, mas com certeza eles também viveram momentos tensos, né? Tiveram a época ali nos anos 2000, a bolha.com, se passaram alguns anos, né, para esse mercado realmente consolidar e ser a potência que é hoje. E eu digo para vocês que blockchain, eu nem falo criptoativo, né, mas a blockchain em si, que adota esse mercado de criptoativos, né, ela tem o mesmo caminho que a internet já passou. E provavelmente ela não está nem em 30% do que ela pode chegar. O que eu quero dizer com isso? Se hoje a gente tem aí uma percepção de que poucas pessoas conhecem, poucas pessoas usam, poucas pessoas investem, não tenho dúvida alguma que daqui a 4, 5 anos, metade da população mundial, mais de 4 bilhões de pessoas, vai estar usando essa tecnologia colateralmente, querendo ou não. Porque a grande questão aqui não é quando será adotado, já está sendo adotado pelo mercado tradicional, então não é uma guerra entre bancos e criptoativos, é diferente, é o mercado tradicional se adaptando e cada vez mais utilizando essas ferramentas que são mais rápidas, mais seguras e mais eficientes que as tradicionais. Então é uma evolução tecnológica. Por isso que eu não olho tanto somente para preço de Bitcoin, preço de ativos ativo B. A gente tem que olhar no macro. Porque se a gente olhar só para preço, a gente vai realmente sofrer. Um brinde. Deixa eu tomar minha aguinha aqui. Mas o que eu quero trazer de ponto factível aqui para a nossa conversa? Primeiro de tudo, por que tem que estar investido, né? Eu acho que uma das lições que eu aprendi, até poucos dias atrás, eu ouvi de um conhecido meu que trabalha no mercado, que se você é muito apaixonado por alguma coisa, você não deve investir muito, porque você acaba ficando cego. Talvez aconteceu um pouco comigo isso, porque de tanto que eu conhecia e tenho ainda
a plena convicção de que o mercado vai subir e vai subir muitas vezes, né, do ponto que a gente está hoje, a gente acaba que delega algumas coisas, como gestão de risco, né, e a gente acaba alocando um capital muito maior do que seria para alocar. Então, isso aqui não é dica de investimentos, mas quem quiser investir, invista um capital que você tenha capacidade de aguentar a volatilidade em momentos de queda. Porque quando está subindo, está tudo bonito. Mas o ponto que eu quero chegar do nosso bate-papo é trazer algo para a gente pensar. Tendo um pico muito grande de precificação de empresas de inteligência artificial, isso drena muito capital para essa classe, a NVIDIA, outras empresas aí estão surfando esse hype, mas logicamente o mercado precifica, depois de um tempo ele vê que, opa, precifiquei errado para cima, hoje o mercado está precificando errado para baixo, criptoativos, e precificando talvez o topo aí da questão da inteligência artificial. Não que essa tecnologia não vai avançar mais, de inteligência artificial, ela vai avançar, mas também tem um prazo aí, né? Tem um prazo aí para ela se estabilizar, atingir o platô e entregar o que ela já prometeu entregar, então não é mais uma novidade. A questão de criptoativos, muita gente pode pensar assim, já foi um hype no passado, já foi. Não. A institucionalização desses ativos está começando a acontecer. Então, lógico que teve alguns momentos de hype de preço, mas é algo que veio para ficar no nosso cotidiano por mais 100, 200, 300 anos. Aí pela frente fazer parte do mercado financeiro. Então está muito no começo. E aí que eu quero chegar, o ponto de, sim, você tem que ter uma exposição nessa classe de ativos. Aí eu vou te dizer, cara, tenha 5, 10, 20%, não sei. Tem gente que tem um apetite maior, tem gente que tem um apetite menor. Eu quero ter, né, fôlego financeiro para seguir investindo nesse mercado por uma série de fatores. Uma questão aqui. Eu fiz algumas pesquisas. Se a gente pegar, tá, em termos de adoção de tesouraria, tá, que pessoas que investem, né, e têm balanços abertos, né, de capital, são empresas que são listadas em bolsa, eu estou falando de investimento mesmo, né, no ativo, seja Bitcoin, Ethereum ou outros criptoativos. Hoje a gente tem 250 empresas de capital aberto que investem nesse mercado. Mas tem milhares de empresas no mundo. Sim, se a gente pegar um corte de 3, 4 anos atrás, acho que tinha uma, duas, três, no máximo 10. Multiplicou em dezenas de vezes. Mas um outro ponto interessante é as 500 empresas que estão naquela famosa revista, né, as 500 maiores empresas do mundo, então, né, elas investem em iniciativa de blockchain. O que 60% das 500 maiores empresas do mundo têm ou estão adotando blockchain nos seus sistemas. Aí eu digo, maior parte do mercado financeiro, há outras partes, como o setor de tecnologia, setor de infraestrutura, setor de logística. Então é um insight interessante porque a gente vê algo crescente dentro do mercado tradicional e não refletiu em preço ainda. Então a gente tem essa questão muito clara de adoção crescente. Então, se algo tem uma adoção crescente, bom, eu tenho que ver esse mercado aqui. E é o que acontece com criptoativos. Um outro ponto que é interessante, né,
a ponte de liquidez, o que está acontecendo? Assim, cada vez mais a gente começa a ver o mercado tradicional aí de investimento mesmo, Wall Street, né? Eles não apenas estão comprando, investindo um pouquinho em ativos ali, como estão construindo trilhos tecnológicos de blockchain para conectar a migração trilionária do mercado tradicional para o mercado descentralizado, um ecossistema de blockchain. Isso sendo pautado por governança, legislação. Então está se abrindo um caminho muito grande para entrar trilhões de dólares no mercado. E para isso a gente sabe que precisa ter infraestrutura. A legislação também, que várias legislações do governo Trump foram muito saudáveis para o mercado. Então tem aí o 401k, family offices, fundos de pensão, que são fundos, né, que hoje eles não podem ser alocados em criptoativos por legislação. Está vindo aí a Clarity Act, que já passou aí em primeiras instâncias, aí, tanto na Câmara, acho que está indo para o Senado, vai abrir aí em torno de 40 trilhões que podem ser alocados em criptoativos. Então, falando aí de posições, né, de legislação, que é mais um ponto aí, a Clarity é um projeto de lei que tramita nos Estados Unidos, né, que estabelece aí o primeiro marco regulatório abrangente do mercado de criptoativos. Então, a legislação visa encerrar um vácuo jurídico e impulsionar investimentos institucionais. E aí que eu quero chegar. A gente tem adoção forte da tecnologia. Legislação andando para regularizar e definir projetos, o que são valores mobiliários, o que não são. Muitos criptoativos vão ser tratados como commodities, né? Isso aí cria um cenário regulatório muito bom para grandes empresas investirem. Então a gente tem aí um caminho para crescimento muito grande, ao contrário de alguns mercados que já cresceram tanto que não tem mais para onde crescer. Criptoativo não, criptoativos estão no começo ainda. Parece que, nossa, já passaram 15 anos, né? E pegando aí, agora a gente vai para uma outra esfera, né? Se a gente dizer assim, antigamente só pessoas físicas investiam nesse mercado. Depois passou a pessoas, né, jurídicas, depois passou para institucionais de capital aberto, empresas listadas em bolsa, passou para governos, né? A gente já tem aí vários estados americanos que já têm uma lei para investir em criptoativos, países investindo em criptoativos e empresas gigantes investindo em criptoativos, né? Então eu pego aqui uma posição até para compartilhar a própria escola, né, a faculdade de Harvard, que eu pego por ser uma referência mundial, né? Ela tem uma exposição de mais de 100 milhões de dólares em Bitcoin, já teve Ethereum, então eles aumentam e diminuem a exposição conforme, né, o fundo que é administrado pela... Então, eles têm um apetite aí para estar exposto no mercado. O financeiro, o jurídico de Harvard deve ter uma alta carga aí de informações, né? Então, eles não iam se expor a um mercado que não tivesse um propósito de crescimento. Outras empresas que eu trago aqui, muito conhecidas aí pelo público, a própria Tesla do Elon Musk, né, tem atualmente mais de 11.500 bitcoins. A SpaceX, né, tem mais de 18 mil bitcoins nos seus balanços, né? Então, a gente tem uma exposição de gigantes no mercado, né? A gente pega em Mercado Livre, a gente tem empresas como a Strategy, aí já é um outro tipo de posicionamento, que eles têm mais de 800 mil bitcoins. Se a gente só olha preço,
provavelmente quem investiu ano passado, assim como eu já vinha investido, né? Pode estar, poxa vida, eu estou arrependido de ter investido. Mas o meu arrependimento é não ter mais caixa, até para eu ter um fôlego financeiro para, nesse momento, estar me posicionando, né? E entrar com uma maior força no mercado, porque eu não sei se daqui a 6 meses, pode ser que até nesses próximos 6 meses tenha algumas correções, né? É o que o cenário mostra, o cenário macro não tá legal. Aí eu falo do Trump do outro lado, ter uma mexida mundial, né, muito grande no tabuleiro. Talvez se tivesse um outro governo, não estaria tanto assim, o outro que eu digo a Kamala Harris, né? Talvez não teria mexido tanto nesse cenário mundial. Por um outro lado, o cenário de criptoativos, o governo americano, ele é bem claro, ele quer ser o centro, né, a capital do mundo de criptoativos, então ele legislou muito a favor do mercado, até o filho do Trump tem uma mineradora de criptoativos, né? O próprio Trump tem uma exposição grande em criptoativos, as empresas ligadas ao presidente. Então, a gente tem um caminho institucional, um caminho de várias instituições de grande porte investido, e eles não estão pensando daqui a 6 meses. É isso aí que eu quero trazer, né? A gente, apesar de querer que as coisas se resolvam em 6 meses, a gente sabe que o mercado nem sempre é assim. Então, se a gente pensar em médio e longo prazo, é um tipo de ativos que é legal a gente ter na carteira. Eu vou trazer outras informações de outros ativos aqui no decorrer, né, das nossas conversas, mas hoje eu queria trazer esse primeiro ponto porque era o primeiro, talvez era o ativo que eu mais falei nos últimos tempos. Agora eu tenho outros ativos também do mercado, fora do mercado de criptoativos, né, um mercado de alternativos, até com foco em dividendos, que eu quero trazer aqui também para a gente conversar, compartilhar, para ver se faz sentido a gente estar alocado ou não. Curte aí, vamos começar essa caminhada juntos. Eu vou trazer experiências que eu vivi. Espero que vocês gostem aí do que eu vou estar trazendo. Espero vocês no próximo vídeo, que vai ter bastante novidade que não tem no mercado tradicional, não tem no varejo, e eu quero trazer para vocês. Falou, abraço!